Hoje nós vamos falar sobre gastos fixos e variáveis, começando então pelos gastos fixos. Como que eu sei quais são os meus gastos fixos? Os gastos fixos são aqueles gastos que mensalmente você tem que pagar aquela conta sem necessariamente mesmo ter paciente para atender. Quais são eles, por exemplo? Aluguel, condomínio, água, luz, telefone. São gastos que todos os meses vem a continha ali, o boleto para pagar. Bom, pode acontecer, por exemplo, da conta de energia ter uma variável entre um mês e outro. Mas entendam que é um gasto que mesmo se você atender 10 pacientes ou 100 pacientes, você terá a conta de luz para pagar. Por isso, caracteriza-se como um gasto fixo. E eu vou falar aqui para vocês como que eu faço durante todos esses anos e funciona muito bem. Normalmente, os meus planejamentos anuais eu inicio no mês de outubro. Isso mesmo, no mês de outubro eu já começo todo o planejamento financeiro e de crescimento para o próximo ano. Eu faço um relatório no qual consta todos os gastos mensais, mês a mês das empresas. Então, o que vocês vão fazer? Puxar esse relatório e colocar ali todos os gastos fixos. O que caracteriza então? Aluguel, condomínio, água, luz, telefone. Aliás, eu vou abrir aqui um adendo para falar um pouquinho do telefone. Muito positivo para nós hoje que temos então um pacote que é de ligações ilimitadas, porque essa era uma conta que há muitos anos nós tínhamos até uma dificuldade ali de provisão de gastos, porque eram por minutos. E como nós temos uma atividade muito constante de ligar para os pacientes, confirmar horário, até mesmo para prospecção, então era um gasto que mensalmente variava o valor, mesmo sendo uma conta de gasto fixo, tinha uma estimativa de uma conta alta. Então hoje a gente já consegue provisionar com valores praticamente exatos para esses tipos de contas. Contribuição social e salários. Como que você pode ajustar isso? Com esses gastos, você consegue então fazer uma previsão de tudo que você vai ter de gastos mensais. Com isso, sabendo qual vai ter que ser o seu faturamento mínimo para que possa, no mínimo, cobrir esses gastos. Quando não cobre esses gastos, quer dizer que sua empresa está terminando no negativo. E não é para isso que eu vim aqui explicar isso para vocês, pelo contrário, é para que nós juntos possamos então traçar um planejamento para que tenha cada vez mais lucro. Quando eu falo faturamento, para que fique bem claro aqui, é todo o valor que entra naquele mês, tudo que você vendeu naquele mês. Então, se você vendeu 50 mil, 100 mil, 200 mil, independente se é um pagamento parcelado ou não, aquele foi o seu faturamento, foi o que você vendeu ao longo daquele mês. E em cima dos seus gastos, você tem que saber exatamente o mínimo de faturamento. E com isso, você consegue planejar o que você pode aumentar de receitas para aumentar então o seu lucro e aí sim você ter uma boa lucratividade. Então, quando chega lá no período que vai fazer todo o planejamento do próximo ano, coloque, já lance, se vocês têm um software de gestão, já deixe isso tudo planejado, tudo lançado. No mesmo qual eu faço o meu planejamento, eu já lanço o ano seguinte integralmente. Como? Em formas de parcelas, por exemplo. Eu vou lá no sistema e coloco, eu quero lançar essa conta e coloco o aluguel. Então, coloco lá meu aluguel. 12 vezes, vencendo janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Se nesse período eu vou ter um reajuste de aluguel, vamos supor que o meu aluguel todo mês de junho, ele tem um reajuste, nós já sabemos mais ou menos a média do reajuste, porque existe um índice lá no contrato. Então, você já faz esse cálculo médio e já coloca os lançamentos dessa conta em cima desse cálculo. Pode ter uma variávelzinha pequena? Claro que pode, mas pelo menos você não vai ser surpreendido depois
fazendo um cálculo de contas fixas mensais e depois ser um cálculo muito superior. Esses gastos fixos tem que ficar muito claro, todos esses lançamentos e a tratativa com eles, para que dentro disso aqui vocês façam uma provisão, até mesmo para investimentos, provisão para novas contratações, e com isso você sabe o quanto você pode, de repente, trocar um equipamento, o quanto você pode gastar por mês ou investir por mês em algo que você já está planejando. Com esses planejamentos de gastos fixos, variáveis, você consegue fazer um planejamento, inclusive, de crescimento. Eu vou usar aqui números bem fictícios, tá? Por quê? Porque nós sabemos que de cidade para cidade vai ter algumas variáveis, por exemplo, em questão salarial. Porque o piso salarial das categorias, elas são variáveis de cidade para cidade, de acordo com o sindicato. Então, eu usei aqui um valor fictício de R$1.000. Então, vocês já sabem que para aquele funcionário, você tem que calcular que se o salário é 1.000, o gasto com o funcionário você pode colocar o dobro. Então, você terá um gasto aproximadamente de 2.000. Por quê? Porque tem o salário de 1.000, mas tem também o vale-refeição. Temos também vale-transporte e os encargos. Quais são esses encargos? INSS, FGTS, tem 13º, férias, tudo isso que vai refletir em cima do valor salarial desse funcionário. Então, pensem bem nisso, anotem e fique bem claro. Sempre que você for fazer uma contratação, você pode calcular a média do custo daquele funcionário como o dobro do valor do salário, do piso salarial, ok? Terá pequenas variáveis, ok? De acordo, de repente, com o valor do auxílio transporte que é na sua cidade, como o que estabelece como vale-refeição na sua cidade, mas para não ser surpreendido, calcule o dobro. O que eu posso considerar como gastos variáveis? Os gastos variáveis são aqueles gastos que eles vão depender se eu estou atendendo o paciente. Então, por exemplo, quando eu falo em gasto fixo, o aluguel, o condomínio, o salário, mesmo se eu não tiver atendido nenhum paciente, são gastos que eu tenho que pagar. Então, eles vencerão com ou sem pacientes. Os gastos variáveis, não. Então, por exemplo, um laboratório. Se eu fecho um tratamento de prótese, eu vou ter o laboratório para pagar. Se eu não fecho o tratamento de prótese, nós não teremos a parte laboratorial daquele procedimento para pagar. Então, eu posso considerar como um gasto variável. Entra nesses gastos variáveis o quê? Materiais de consumo em geral, luva, touca, gorro, tudo que a gente adquire na dental, que não são instrumentais que duram, tá? Então, instrumentais são coisas que irá durar por muitos anos. Então, tudo que é material de consumo, resina, ácido, adesivo, material de moldagem, enfim, todos esses materiais que nós temos que adquirir conforme vamos executando os procedimentos. Manutenção de equipamento. Tem como fazer a programação para aquela manutenção periódica. Mas a gente sabe que de vez em quando acontece, de vez em quando não, né? Com bastante frequência, de quebrar o equipamento, parar de funcionar e aí vem algumas surpresas. Pode ser que dentro de um mês você tenha aí uma manutenção para fazer 2 vezes dentro do mesmo mês, como pode ser que passe meses sem mesmo você ter que fazer nenhum ajuste, nenhum conserto nesses equipamentos. Então, isso entra como gasto variável. E por que eu tô falando isso tudo aqui para vocês? O que é um gasto variável, o que é um gasto fixo? Porque esses gastos são de extrema importância, além da provisão que nós vamos falar daqui um pouquinho, mas para precificar os seus procedimentos.
Então, quando a gente fala em precificar os procedimentos, não adianta, de repente, você ir lá no seu amigo que tem um consultório perto ou em outra cidade e perguntar para ele quanto você está cobrando numa restauração. Aí ele fala, eu estou cobrando R$ 200. Aí você fala, nossa, mas eu estou cobrando 100, tá muito baixo. Por quê? Você imagina que, por exemplo, você pode ter um custo fixo do seu consultório de R$ 20.000, porque o seu aluguel custa 2, você não tem condomínio, mas esse outro profissional, de repente, ele está num ponto comercial ou em uma cidade, que esse mesmo aluguel pode ser até o mesmo tamanho de consultório, seja R$ 5.000. Então, não tem como você precificar o seu procedimento de acordo com o seu colega. Então, esses comparativos não funcionam. Por isso, você tem que levantar todo o seu custo, saber o quanto você precisa para manter o seu consultório, para precificar os seus procedimentos. Pode ser que você esteja com uma lucratividade muito superior ao do seu colega, que cobra 200 e você está cobrando, de repente, só R$ 100 na mesma restauração. Por quê? Porque os seus gastos são muito menores do que o dele. Então, não adianta fazer esse comparativo. Você tem que ver o quanto você pagou no seu material. Então, de repente, você tem acesso a uma dental que você consegue adquirir os seus produtos de consumo por um valor menor. Pode ser que os seus gastos fixos, além do aluguel e condomínio que eu coloquei aqui, você tenha um custo de salário, como é variável de cidade para cidade, muito diferente do seu colega. Então, não adianta tirar como base. Porém, vale aqui uma observação de extrema importância. Também não adianta precificar tão fora do mercado, porque existe um comparativo. E aí, nesse comparativo, é a hora de você fazer a diferença com a sua avaliação. Procura lá nos meus vídeos, que tem um vídeo recente que eu explico exatamente como fazer uma avaliação que você consegue agregar valor. O que é valor? Você entregar qualidade para o seu paciente, de atendimento ao seu paciente, de uma forma que ele vai querer tratar com você e não com o outro profissional que tem ali próximo de você ou até mesmo em outro lugar. Então, é de extrema importância esse atendimento. Bom, com todos esses gastos, o que acontece com muita frequência? Nós estamos num período do ano que muitos profissionais têm muito receio, porque é a hora de 13º, que já passou um período aí para pagar a primeira parcela, é hora de repente, as férias coletivas, que nesse período muitas pessoas dão as férias coletivas e ficam preocupados em acabar com o caixa do consultório. Isso é algo que você tem que trabalhar ao longo do ano, para que não chegue nesse período e você se surpreenda de repente em ficar com o seu caixa zerado, seu caixa negativo, ou até mesmo preocupado em como vai fazer esse pagamento para os seus funcionários. Então agora eu vou te explicar como eu faço os meus provisionamentos, tem funcionado muito bem, como eu trabalho meu provisionamento em cima de pagamento, da minha folha de pagamento dos funcionários. Esse provisionamento que eu vou mostrar para vocês é para que vocês fiquem tranquilos na hora de chegar ao 13º, férias, ou até mesmo alguma rescisão inesperada. De repente, a sua funcionária tem que se desligar do trabalho por algum motivo de saúde, gestação, ou por qualquer outro motivo, e você fica surpreso, fala, poxa, e agora eu tenho essa rescisão para fazer, estava fora da minha programação. Então, cheguei neste número aqui, não foi mágica, não. Foi assim, através de muitas contas e trabalhando com isso por muito tempo, até chegar no número que realmente é o que funciona. Então, como que você vai fazer o provisionamento para essa questão salarial? Você vai fazer a provisão em cima do valor da sua folha de pagamento. Então, vamos lá. O nosso exemplo aqui foi que um salário seria equivalente a R$ 1.000. Lembrando da variável de acordo com a cidade. Tem cidade que o salário piso chega a ser 1.400, como tem cidade que chega a ser os R$ 1.000, às vezes até um pouquinho menos, tá? Então, nós vamos usar aqui um número bem fictício, só para facilitar as nossas contas. Então, vamos considerar um valor de salário de R$ 1.000.
Ok. Lembrem, em cima desse salário tem todos os encargos. Eu não vou especificar aqui exatamente o valor dos encargos, porque existe uma variável muito grande do valor dos encargos. E por que ele está lá no custo fixo? Porque vai depender da sua tributação. De acordo com a tributação no qual você se enquadra, você vai saber o quanto você vai ter de encargos para aquele funcionário. Isso não é variável de acordo com o mês, ok? Vou abrir aqui um parênteses para falar um pouquinho da tributação, para alertar vocês, para se atentarem a isso. Quais são as formas que nós temos de trabalho? Então, eu tenho certeza que muitos aqui trabalham ainda com o livro caixa. Nada de errado. Tem casos que o livro caixa, fato, vai ser a melhor opção. O que é o livro caixa? Que seja todas essas despesas e receitas no CPF, ok? Então, como que funciona? Você tem um funcionário e esse funcionário é registrado no seu CPF. Isso vai incidir um tipo de valor do INSS, por exemplo. Vai ser uma porcentagem próximo ali de 30%, entre 28% e 32%. Enquanto, por exemplo, nós temos a opção hoje de nos enquadrarmos no Simples Nacional. Mas isso é para todos? Não. Por isso, você tem que ter um contador de confiança, para que esse contador esclareça para você qual a melhor opção. Hoje, existe um anexo dentro do Simples Nacional, que é o anexo 3, no qual a gente pode chegar a uma tributação média de 6% de impostos. E dentro desses 6%, considerando esses 6%, o seu INSS, que não está dentro deste imposto, mas ele é um valor bem menor. Não é ali entre os 28% e 32%. Aí agora você vai desesperar, vai falar, não, eu tenho que estar dentro do Simples Nacional. Existem algumas regras para se encaixar dentro dessa tributação. Por isso, novamente, eu falo, converse com o seu contador. Porque a sua folha de pagamento, ela deve corresponder a uma porcentagem de toda a sua despesa. Algo em torno aí de 28% da sua despesa. Ou seja, se você tem uma despesa de 10 mil e o gasto que você tem com a sua folha de pagamento for aproximadamente 28% da sua despesa, pode ser que você consiga se enquadrar nessa situação do anexo 3. Se for algo inferior, já não entra nessa tributação. Aí você tem que ver outro tipo de tributação, que seja do Simples Nacional ou que seja lucro presumido, existe o lucro real, ou se o mais adequado é você permanecer no livro caixa. Por isso, eu não vou especificar aqui exatamente qual seria o custo do INSS em cima desses R$1.000. Por isso, para vocês terem um trabalho com folga, pensem sempre que o valor que você vai ter, o custo que você terá com o seu funcionário será de aproximadamente 100% do salário dele, ok? E é em cima disso que nós vamos fazer a provisão. Além dos encargos, você tem também que pensar nas férias. Então, a cada 12 meses, ele tem o direito das férias, certo? E como que funciona essa parte de férias? Seu funcionário tirou férias, você vai ter que antecipar um salário dele inteiro e, acima disso ainda, pagar mais 1/3 equivalente a este salário. Então, vamos lá. O que ficaria? O valor do salário, que nós estamos trabalhando aqui com um valor fictício de R$1.000, mais 1/3 deste valor. Esse seria o proporcional das férias de 30 dias do seu funcionário. 13º, ou seja, a gente já sabe que chega lá no mês de novembro e dezembro, a gente tem que pagar o 13º, que são divididas em 2 parcelas, ok? Então, considere dos 12 meses. Lembrando que 13º sempre vai ser o proporcional. Então, se o seu funcionário entrou lá no meio do ano, vai ser o proporcional, se ele entrou em junho, julho, vai ser o proporcional dos meses trabalhados. Mas aqui nós vamos considerar como um ano cheio. Então, esse funcionário trabalhou os 12 meses, chegou na hora do 13º, ele vai ter o salário dele, o 13º dele integral, ok? Os R$1.000.
Eu fiz essa conta aqui, colocando o salário, o 1/3 das férias, na parte do 13º salário. Vamos desconsiderar aqui. Então, imaginem a situação no qual vocês teriam 5 funcionários. Então, 5 funcionários a R$ 1.000, você teria uma folha de pagamento de aproximadamente R$ 5.000. As contas que eu faço seria o quê? Eu vou tirar de provisão mensal 40% da minha folha de pagamento. Se a minha folha de pagamento é R$ 5.000, então eu estou considerando o quê? Um funcionário com um salário de R$ 1.000, certo? E eu tenho 5 funcionários. Então, eu tenho uma folha de pagamento de R$ 5.000. O que seria, então, os 40% desses R$ 5.000? Seria algo aproximado de R$ 2.000. Então, mensalmente, você vai separar para uma poupança R$ 2.000. Ao longo dos 12 meses, você vai ter aí nessa poupança, então, claro que tem uma pequena correção, mas vamos considerar somente o valor aqui, R$ 24.000. Aí você fala, nossa, Fabiane, mas a minha folha de pagamento é 5.000 e eu tenho que ter ali R$ 24.000 de guarda, de reserva para minha provisão? Sim. Por quê? R$ 5.000, se você vai dar férias e 13º para o seu funcionário no fim do ano, 13º tem que, mas olha, eu já vou aproveitar e vou dar as férias coletivas. Vamos considerar aqui os 30 dias, né, que é um pouquinho fora da realidade, que normalmente o pessoal aí tem dado 15 a 20 dias. Mas vamos considerar os 30 dias. Você tem que antecipar o salário desses 5 funcionários. Então, dentro de um mesmo mês, além de você pagar o salário do mês, que já está nos seus gastos fixos lá atrás, você tem que pagar mais 5.000 das férias, mais o 1/3 sobre essas férias. Então, já tem mais esse outro gasto, mais o 13º. E tudo isso tem os encargos, que, de novo, vai ser variável de acordo com a tributação no qual você se encontra. Então, se nós fazermos as contas aqui, ó, os 5.000... salário adiantado pelo fato das férias, ok? Mais o 1/3, aproximadamente R$ 1.666, mais os R$ 5.000 do 13º. Só aqui nós já tivemos 11.166. Mas, lembrando, ainda tem o FGTS e tem o INSS que incide sobre isso aqui. E essa outra sobra, porque isso aqui dá aproximadamente metade do que você tem de reserva, então dessa sobra, né, do seu caixa, da sua poupança, você vai utilizar também para esses encargos. E por que eu adicionei aqui um termo rescisões? Imagine que num período aí desse ano, algum funcionário pediu para se desligar. Ou até mesmo você precisou fazer a troca de algum funcionário, porque por algum motivo, ou não estava satisfeito com o trabalho dele, ou enfim, quis trocar toda a sua equipe. Você tem alguns gastos para isso. Então, dentro dessa rescisão, por exemplo, você vai ter que pagar um aviso prévio, você vai ter que acertar esse 1/3 de férias, você vai ter que acertar o 13º proporcional. E se for uma demissão, ainda tem aquela multa proporcional do FGTS. Então, para que você não fique se prendendo a isso, olha, agora eu não vou ter esse dinheiro para essa demissão ou algo assim, você utiliza deste mesmo dinheiro. Então, essa previsão dos 40% em cima da sua folha de pagamento é para te dar essa tranquilidade também, para que a sua equipe funcione bem, para que ela sempre esteja engajada, porque você não fica na pendência do seu fluxo de caixa para tomar a decisão de dispensar ou não.
Ou então, se aquela pessoa chegou e pediu para se desligar por algum motivo, e você ser surpreendido falando, opa, peraí, eu não tenho esse dinheiro aqui no meu caixa. Então, com esse valor dos 40%, é para você trabalhar tranquilamente, para chegar no fim do ano, ou no período de férias de um funcionário, você ter esse dinheiro em caixa, ou até mesmo uma rescisão. Então, esse número não é mágico, não é assim, eu inventei os 40%, mas está dentro dos parâmetros de todas essas somas. Bom, gente, eu espero que tenha aqui contribuído, esclarecido. Qualquer dúvida pode enviar então um direct, que eu estou aqui para auxiliar e poder ensinar vocês, explicar cada vez melhor para que a gestão da sua clínica funcione.